Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos juntos dar sequência à nossa leitura da Bíblia. Hoje, profeta Isaías, capítulo 8, a seguir. Querido Deus, graças te damos por esta oportunidade de estarmos juntos lendo a tua palavra. Queremos aprender mais de ti através da iluminação do teu Espírito Santo na tua palavra. Ensina-nos, conduz-nos, guia-nos, Senhor. Amém. Amigo, eu quero incentivá-lo também a inscrever-se aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, está na hora de fazê-lo. Vamos juntos lendo a palavra de Deus, incentivando mais pessoas a lerem, compartilhando a palavra de Deus, e eu tenho certeza que vidas serão edificadas. Profeta Isaías capítulo 8 diz: O Senhor Deus me disse, pegue uma tabuleta grande e escreva nela, em letras bem grandes, o seguinte: Maer Salal Has-Bas. Procure 2 homens de confiança, isso é, o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Berequias, para servirem de testemunhas. Algum tempo depois, a minha mulher, a profetisa, ficou grávida e deu à luz a um filho. Aí o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maer Salal Has-Bas, pois antes que ele aprenda a dizer papai ou mamãe, o rei da Assíria levará embora todas as riquezas de Damasco e de Samaria. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse: esse povo não quis as águas calmas do riacho de Siloé e está tremendo de medo do rei Rezim e do rei Peca. Por isso, eu, o Senhor, vou trazer o rei da Síria e o seu poderoso exército para atacarem este povo. Eles avançarão como uma enchente do rio Eufrates que sobe em cima das margens de todos os canais e de todos os rios que desembocam nele. Eles invadirão a terra de Judá como as águas de uma enchente que cobrem todo e sobe até o pescoço da gente. Mas Deus está com o seu povo. As suas asas abertas protegem a terra prometida. Reúnam-se povos, mas fiquem com medo. Escutem todos os países distantes. Preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Sim, preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Façam planos, mas eles não darão certo. Resolvam o que quiserem, mas tudo fracassará, pois Deus está conosco. O Senhor Deus pôs a sua poderosa mão sobre mim e avisou a mim e aos meus seguidores que não andássemos no caminho do povo que estava seguindo. Ele nos disse: não pensem que tudo o que o povo chama de resolução seja resolução mesmo. Não fiquem assustados, nem tenham medo daquilo que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo por mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou santo. Eu serei um templo para abrigar vocês. Serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam. Serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão e cairão e se despedaçarão, ficarão presos nessas armadilhas. Eu disse aos meus seguidores: guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Aqui estou, eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso que mora no Monte Sião nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem adivinhos e os médios que conchicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos Espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos, mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem valor nenhum. Todo o povo andará num lugar para o outro, sem rumo, desanimado e com fome. Por causa da fome ficarão com raiva e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Olharão para o céu, depois para a terra, e verão somente o sofrimento e escuridão, trevas e angústia, porém não poderão escapar delas. Isaías capítulo 9. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro ele tornará formosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do rio Jordão.
isto é, a Galiléia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Senhor, aumentastes este povo e lhes deste muitas felicidades. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebatastes as suas correntes de escravidão, quebrastes o bastão com que eram castigados, acabaram com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabastes com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo, pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado o Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele será descendente de Davi, o seu poder como rei crescerá, haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Deus anuncia que vai castigar o povo de Israel, os descendentes de Jacó, todo o povo de Israel, todos os moradores de Samaria sabem que ele vai fazer. Orgulhosos e vaidosos, eles dizem: caiam as casas feitas de tijolos, mas nós as construiremos de novo com pedras. As vigas de madeira de figueira braba foram cortadas, mas agora vamos usar vigas de cedro. Por isso o Senhor atiça os inimigos deles e manda que os ataquem. A Síria a leste e a Filístia a oeste abriram a sua boca para devorar o povo de Israel. Mesmo assim, a ira de Deus não passou, a sua mão continua levantada para castigar. O Senhor Todo-Poderoso castigou o teu povo, mas ele não se arrependeu. Não voltaram para Deus. Portanto, num dia só, Deus vai cortar a cabeça e o rabo do reino de Israel. Como se faz com um animal, vai derrubar as palmeiras e o junco. Os mais velhos e os mais respeitados são a cabeça, e os profetas que anunciam mentiras são o rabo. As autoridades guiam o povo por caminhos errados, por isso o povo anda perdido. Portanto, o Senhor não terá pena dos jovens, nem terá compaixão dos órfãos e das viúvas, pois ninguém crê em Deus. Todos são maus e falam tolices. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. A maldade do povo queima como fogo e destrói o mato e os espinheiros, é como um incêndio na floresta que faz subir nuvens de fumaça. O Senhor Todo-Poderoso está irado e por isso a terra está sendo queimada e o povo está sendo destruído. Ninguém tem pena dos outros, comem até a carne dos seus filhos, próprios filhos. Cada um devora a comida que consegue arranjar, mas assim mesmo continua com fome. O povo da tribo de Manassés ataca Efraim, o povo da tribo de Efraim ataca Manassés, e os dois juntos atacam o povo de Judá. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. Isaías capítulo 10. Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem o direito dos pobres, nem as causas dos necessitados, e exploram as viúvas e os órfãos. O que vocês vão fazer no dia do castigo, quando de um país distante vier a desgraça? Quem, a quem vão pedir socorro? Onde esconderão as suas riquezas? Vocês serão levados como prisioneiros, serão mortos na batalha. Mesmo assim, a ira do Senhor não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor disse: ai do rei da Síria, ele é um bastão que eu uso para castigar. Aqueles com quem estou irado, eu estou mandando que ele ataque um povo pagão. Um povo com quem estou irado. Estou ordenando que ele leve embora tudo o que é deles. E que os pise como se fosse lama nas ruas. Mas o rei da Síria quer mais do que isso. Ele tem seus próprios planos, só pensa em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. Ele diz: todos os meus comandantes são reis, tenho conquistado muitas cidades, Calno e Carquemes, Amate, Arpade, e também conquistei Samaria e Damasco. Já derrotei reinos pagãos
onde o povo adorava muitos ídolos, mas ídolos do que há em Jerusalém ou em Samaria. Já destruí Samaria e os seus ídolos, farei o mesmo com Jerusalém e com os seus ídolos, quando o Senhor terminar tudo isso que está planejando fazer no Monte Sião e em Jerusalém. Ele vai castigar o rei da Síria, aquele homem orgulhoso e vaidoso, pois o rei diz: fiz tudo isso com minha própria força e com minha sabedoria, pois sou inteligente. Mudei de lugar as fronteiras dos países e fiquei com todas as suas riquezas. Como se fosse um touro, eu pisei nos seus moradores. Eu levei comigo as riquezas das outras nações, como alguém que tira os ovos de um ninho abandonado. Não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que usa? Será que a serra imagina que ela vale mais do que a pessoa que serra com ela? Será que o bastão, um simples pedaço de madeira, é capaz de levantar um homem? Por isso, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que deixarei sem forças, mandará uma febre como fogo e queimará o corpo deles. O Santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que num dia só queimará o mato, o espinheiro da Síria. O Senhor destruirá completamente as florestas e as plantações. Será como uma doença mortal e acaba matando a pessoa. As árvores que sobrarem serão tão poucas que até a criança será capaz de contá-las. Naquele dia, os poucos israelitas que ficaram vivos não vão confiar mais nos assírios, que os fizerem sofrer. Eles vão pôr toda a sua confiança no Senhor, o Santo de Israel. Alguns israelitas voltarão para o poderoso Deus, mesmo que agora o povo de Israel não seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Somente alguns voltarão. Deus já decidiu destruir o seu povo. A justiça virá como se fosse uma enchente, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso decidiu destruir este país inteiro. Será e ele fará o que decidiu fazer. Portanto, o Senhor Deus Todo-Poderoso diz ao seu povo que mora em Sião: meu povo, não fiquem com medo dos assírios quando eles castigarem e maltratarem vocês como os egípcios fizeram, pois daqui a pouco deixarei de castigar vocês, e na minha ira destruirei os assírios. Eu, o Senhor Poderoso, castigarei os assírios com o meu chicote, como fiz com os midianitas, perto de Obed, perto da pedra de Horebe, e os castigarei com com o castigo do Egito. Naquele dia eu livrarei todos da escravidão e tirarei a pesada carga que os assírios puseram nas minhas costas. Os inimigos vêm na direção de Rimon, já conquistaram a cidade de Ai, passaram por Migron e deixaram a bagagem em Macmas, atravessaram a passagem entre as montanhas e à noite estão acampando em Geba. Os moradores de Ramá estão tremendo de medo, os de Gibeá, cidade do rei Saul, já fugiram. Gritem, moradores de Galim, escutem os gritos, gente de Laís, responda, povo de Anatote. Os moradores de Madmena estão fugindo, fogem também os de Gebim. Hoje mesmo os inimigos chegam até a cidade de Nob e dali ameaçaram o Monte Sião, a cidade de Jerusalém. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso derrubará e humilhará os assírios mais orgulhosos, como se cortam galhos altos de uma árvore, como se derruba árvores enormes. Com seu machado, ele derrubará as árvores da floresta e elas cairão como caem as belas árvores do Líbano. Isaías capítulo 11. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que nascerá como um ramo que brotará um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, e ele dará sabedoria, conhecimento, capacidade, poder. Ele temerá o Senhor, concederá sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente
por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados, defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara de castigar o país, como um sopro de matar os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Logo, lobos e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritos descansarão juntos, bezerros e leões comerão uns com os outros, crianças pequenas os guiarão, vacas e ursos pastarão juntas, e os seus filhos descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim com os bois, as criancinhas brincarão perto das cobras e não serão picadas, como que enfiem as mãos nas suas covas. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia de conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Naquele dia, o descendente Davi, filho de Jessé, será como uma madeira para as nações. O povo passarão para o lado dele, a cidade onde ele reina brilhará a glória de Deus. Naquele dia, o Senhor, com a sua mão poderosa, trará de volta a sua terra, as pessoas do seu povo que ainda estiverem na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, na Babilônia e Ramate, no litoral do mar Mediterrâneo e nas ilhas. Deus levantará uma barreira como um sinal para ajudar os povos de Israel e de Judá que estiverem espalhados pelos 4 cantos do mundo. Ele os trará de volta para a sua terra. O povo de Israel não terá mais ciúmes do povo de Judá. O povo de Judá não será mais inimigo do povo de Israel. Os 2 povos atacarão juntos a Filisteia, que fica a oeste. Eles conquistarão os povos que moram no leste e ficarão com as suas riquezas. Derrotarão os edomitas, os moabitas e os amonitas. O Senhor Deus secará o golfo de Suez e enviará um forte vento contra o rio Eufrates. Deixará que sobrem somente 7 ribeiros, que qualquer um poderá atravessar a pé, assim como houve uma estrada para os israelitas que saíam do Egito, também haverá uma estrada boa saindo da Síria. Por ela passarão as pessoas do meu povo que estiverem vivas. Isaías capítulo 12. Naquele dia todos cantarão assim: Eu te louvo, ó Senhor. Tu estavas irados comigo, mas a tua ira já passou. Agora tu me consolas. Senhor é meu Deus, Deus é o meu Salvador. Eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Cheio de alegria, todos irão até as fontes e beberão as águas que os salvará. Naquele dia todos cantarão esta canção: Louvem o Senhor, gritem pedindo ajuda de Deus. Digam todos os povos que ele tem feito, anunciem a sua grandeza, cantem hinos de louvor ao Senhor, pois ele fez coisas maravilhosas. Que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o Santo, poderoso Deus de Israel mora no meio do seu povo. Isaías capítulo 13. Esta é a mensagem a respeito da Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão em cima de um monte pelado. Levantem a bandeira de guerra, deem ordens para os inimigos atacarem, levantem a mão como sinal, para que eles entrem pelos portões da cidade majestosa. O Senhor está chamando os seus soldados fiéis, os seus homens valentes que se alegram com a vitória. Ele os está chamando para que castiguem aqueles a quem ele está irado. Ouve-se uma gritaria nas montanhas, são exércitos que estão se ajuntando, soldados de muitas nações se reúnem para a guerra. O Senhor Todo-Poderoso está preparando um exército para a batalha. As tropas vêm da Pérsia, um país distante, vem lá do fim do mundo. A sua ira, o Senhor vai usá-las para destruir a Babilônia inteira. Chorem, gritem, pois está chegando o dia do Senhor. Destruição enviada pelo Todo-Poderoso está perto. Os braços de todos ficarão sem força, e o medo do coração deles baterão mais rápido, pois o pavor tomará conta deles. Sofrerão e chorarão como uma mulher com dores de parto, se torcerão como uma mulher que está dando à luz, olharão uns para os outros cheios de medo, e os rostos deles ficarão vermelhos de vergonha. Está chegando o dia do Senhor, dia terrível, a sua ira violenta e furiosa, a terra será arrasada,
os pecadores serão mortos, todas as estrelas deixarão de brilhar. Logo, ao nascer do sol, o sol ficará escuro e a lua também não terá mais brilho. O Senhor Deus diz: Eu vou castigar o mundo por causa das suas maldades. Vou castigar as pessoas perversas por causa do seu pecado. Acabarei com o orgulho dos vaidosos, humilharei as pessoas violentas. Quando eu acabar de castigá-las, as pessoas que ficarem vivas serão mais raras do que o ouro e os que do que o ouro puro de Ofir. No dia em que eu, o Senhor Todo-Poderoso, mostrar a minha ira e o meu furor, farei com que os céus tremam e com que a terra saia do seu lugar. Os estrangeiros que moram na Babilônia fugirão e voltarão para o seu próprio país. Serão como gazelas que fogem dos caçadores, como ovelhas que não têm pastor. Os que forem alcançados e forem presos serão mortos à espada, diante de seus próprios olhos. Os seus filhos serão esmagados, as suas casas serão assaltadas, suas mulheres violentadas. Contra os babilônios vou atiçar os medos com um povo que não faz caso de prata nem de ouro. Com as suas flechas eles matarão jovens, matarão crianças e bebês, sem dó nem piedade. Babilônia é a glória e o orgulho do seu povo, mais pela cidade de todos os reinos, mas ela vai ficar como Sodoma e Gomorra, que quando eu a destruí, Babilônia ficará completamente vazia e nunca mais ninguém morará ali. Os viajantes árabes não armarão ali as suas barracas. Em nome do pastor, levará suas ovelhas para representá-la. Os animais do deserto viverão na cidade, as casas ficarão cheias de corujas, avestruzes morarão ali, as cabras selvagens saltarão entre as ruínas, nas torres e nos palácios, uivarão as hienas e as raposas. Está chegando a hora da Babilônia e dos seus dias já estão contados. Isaías capítulo 14. Mais uma vez o Senhor Deus terá compaixão de Israel e o escolherá para ser o seu próprio povo, farás com que os israelitas voltem para as suas próprias terras e os estrangeiros irão morar ali com eles. Pessoas de várias nações irão com os israelitas para suas terras, a terra do Senhor, e ali se tornarão escravos e escravas do povo de Israel. Os israelitas terão como escravo aqueles que antigamente eram seus donos e dominarão aqueles que antes os dominavam. O povo de Israel chegará o dia que o Senhor Deus vai livrá-los da escravidão. E assim vocês ficarão livres do sofrimento e dos trabalhos pesados que são forçados a fazer. Quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilônia, recitam esta poesia. Vejam como desapareceu o rei cruel. Veja como acabou a sua violência. O Senhor tirou o poder dos maus, ele quebrou o bastão dos governadores cruéis, que na sua ira maltratavam os povos, na sua fúria perseguiam as nações que haviam conquistado. Agora o mundo inteiro está calmo e em paz, e todos cantam de alegria. Até o cipreste e os cedros do Líbano estão contentes com a queda do rei da Babilônia e dizem: desde o dia em que ele caiu, não apareceu ninguém para nos derrubar. Lá embaixo, no mundo dos mortos, os moradores se preparam para receber o rei da Babilônia. As sombras daqueles que eram poderosos na terra acordam. Os que foram reis se levantam dos seus tronos. Todos os dias dirão ao rei: você também perdeu a força? Agora você é igual a nós. Aonde foi parar a sua violência? Onde está agora a música da sua harpa? Elas estão aqui no mundo dos mortos, onde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir de bicho. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Mas você foi jogado no mundo dos mortos, no abismo mais profundo. Os mortos vão olhar espantados para você e vão perguntar: será que este homem que dizia os reinos tremeram
e fazia o mundo inteiro tremer de medo? Será que este homem que fez o mundo virar um deserto e arrasava a cidade não é debaixo dos seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis do mundo foram sepultados em homenagens, cada um na sua própria sepultura, mas você não foi sepultado, como se fosse um aborto nojento. O seu corpo foi jogado fora e pisado. Está coberto de corpos de soldados mortos na batalha, aqueles que desceram até a cova cheias de pedra. Você não foi sepultado como os outros reis, pois arrasou os seus próprios pais e matou o seu próprio povo. Que morram todos os descendentes desse rei maldito por causa da maldade dos seus antepassados. Matem logo seus filhos, a fim de que eles nunca venham governar a terra, nem encham o mundo das cidades. O Senhor Todo-Poderoso diz: vou atacar, arrasar a cidade da Babilônia, vou acabar com todos. Pais e filhos, avós, netos, eu sou o Senhor que está falando. Farei com que a Babilônia vire um lamaçal, um lugar onde viverão as corujas. Vou varrê-las com a minha vassoura e lá desaparecerá. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. O Senhor Todo-Poderoso jurou: vou fazer o que resolvi, vou realizar o meu plano, vou acabar com os assírios que estão lá na minha terra de Israel. Vou pisá-los nas minhas montanhas, livrarei o meu povo da escravidão, lembrarei as correntes com que os assírios prenderam e tirarei as suas costas das suas cargas pesadas. Este é o plano que tenho para o mundo inteiro. As minhas mãos estão levantadas para castigar as nações. O Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer isso. Haverá alguém que faça parar? Ele levantou a mão para castigar. Haverá quem faça abaixar? No ano em que o rei Acaz morreu, veio de Deus esta mensagem: povo da Filisteia, não fique alegre por estar quebrada a Síria, o bastão que o castigava, pois quando uma cobra desaparece, vem outra pior, e do ovo de uma cobra sai um dragão voador. Como um pastor cuida das ovelhas, assim eu cuidarei dos pobres do meu povo, farei com que vivam em segurança. Porém, farei com que vocês, filisteus, morram de fome. Não deixarei nenhum vivo. Chorem e gritem de dor, cidades dos filisteus, fiquem todas apavoradas, pois do norte vem uma nuvem de pó, e é exército que exército que não tem medo nenhum, que não tem nenhum covarde nas suas fileiras. Que resposta será dada aos mensageiros que vieram da Filístia? A resposta será esta: o Senhor Deus fundou Sião, e ali os pobres e o seu povo encontrarão abrigo. Isaías capítulo 15. Esta é a mensagem contra Moabe. A cidade de Ar foi destruída, numa só noite foi arrasada. Também Quer foi destruída, numa só noite foi arrasada. Os moradores de Dibon choraram no lugar sagrado, onde fica no monte. Os moabitas choraram, e a destruição da cidade de Nebo e de Medeba, em sinal de tristeza, rapam a cabeça e a barba. Andam pelas ruas vestindo roupas feitas de pano grosseiro, gritam e choram amargamente nas praças, nos terraços das casas. Os moradores de Esbom e de Eleel gritam de dor, os seus gritos são ouvidos em Jaza. Os soldados de Moabe perdem a coragem e ficam tremendo de medo. Eu choro por causa de Moabe, o seu povo fugiu até Zoar e Eglat-Selícia. Alguns choram, vão subindo até Luit. Outros gritam de dor, fogem para Oronaim. O riacho de Neirim está seco, todos os pastos secaram, as plantas morreram, não sobrou nada de verde. O povo de Moabe foge para o outro lado do riacho dos salgueiros, levando consigo todos os seus bens. Ouvem os gritos por toda a terra de Moabe. Em Eglaim e em Beer-Elim ouve-se um barulho de choro. O rio que fica perto de Dibon está cheio de sangue, mas Deus vai fazer contra Dibon uma coisa ainda pior.
Ele vai fazer com que as pessoas que ficarem vivas em Moabe sejam devoradas por leões. Isaías capítulo 16. Da cidade de Selá, no deserto, os moabitas enviam carneiros como presente para aquele que governa o Monte Sião, como passarinhos que foram espantados nos seus ninhos, assim os moabitas andam de um lado para o outro nas margens do rio Arnon. Eles dizem ao povo de Judá: digam o que devemos fazer, venham nos ajudar e nos defender, seja para nós como uma árvore no meio-dia espalhada pela sombra que é escura como a noite. Estamos fugindo de Moabe, venham nos proteger. Aqueles que nos querem matar e nos deixam do seu. Deixem que nós moremos na terra de vocês. Quando terminar a perseguição e o perseguidor cruel tiver saído do país, então os descendentes de Davi será rei, ele governará com fidelidade, procurará julgar com justiça e se esforçará para fazer o que é direito. O povo de Judá diz: ouvimos falar do orgulho dos moabitas, sabemos que eles são um povo vaidoso, cheio de si, arrogante e convencido, mas eles não têm nada de se orgulhar. Por isso os moabitas vão chorar. Todos eles vão gritar de tristeza quando lembrarem dos bolos das passas que costumavam oferecer aos ídolos na cidade de Kir-Eres. Agora estão abandonadas as plantações de uvas de Esbom e de Sibma, aquelas plantações cujo vinho deixava bêbados os chefes de muitas nações. Eles se estendiam até a cidade de Gezer, iam para o leste até o deserto e para o oeste, o outro lado do Mar Morto. Por isso o choro pela cidade de Gezer e também pelas parreiras de Sibma, como as minhas lágrimas rego a cidade de Esbom e de Eleal, pois não se ouve mais os gritos de alegria dos que ali fazem as suas colheitas. Desaparecem das terras boas toda alegria e felicidade. Não há mais canções alegres nas plantações de uva. Ninguém pisa as uvas para fazer vinho. Deus acabou com os gritos de alegria, como as cordas de uma lira, o meu coração treme de tristeza pelo povo de Moabe e pelos moradores de Kir-Eres. Os moabitas se cansarão de tanto ir aos seus lugares de adoração nos montes para orar aos seus descendentes, mas isso não adiantará nada. Esta foi a mensagem que o Senhor anunciou há muito tempo a respeito de Moabe, mas agora o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos, Moabe, com a sua enorme população, perderá todo o seu povo. Os moabitas, se que ficarem vivos, serão poucos e fracos. Isaías capítulo 17. Esta é a mensagem contra a Síria. Damasco não será mais cidade, ela vai virar um montão de ruínas. As cidades da Síria ficarão abandonadas para sempre. Os rebanhos irão até lá para descansar. Ninguém os espantará dali. As fortalezas de Israel serão destruídas e a Síria deixará de ser um reino. Os sírios que não forem mortos serão como um povo de Israel. Eles viverão na miséria. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Está chegando o dia em que Israel perderá todo o seu poder e todas as suas riquezas acabarão. Naquele dia o país ficará parecido com um campo. Naquele dia o país ficará parecido com um campo depois de todo o trigo foi colhido com um vale de gigantes. Depois de colhidas todas as espigas, umas das outras pessoas ficarão vivas, e Israel será como uma ovelha depois de colheita. Ainda fica como 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, ou umas 4 ou 5 nos galhos mais baixos. Eu, o Senhor Deus de Israel, estou falando naquele dia. As pessoas olharão para o seu Criador a fim de pedir ajuda, todos voltarão para o Santo Deus de Israel. Não confiarão mais nos altares que eles construíram, nem nas imagens que eles mesmos fizeram, nem nos postes da deusa Sera, nem nos altares que queimam incenso. Naquele dia, as cidades protegidas por muralhas ficarão desertas, cidades que os heveus, os amorreus abandonaram. Quando os israelitas invadiram suas terras, tudo será arrasado. Povo de Israel, vocês esqueceram
do seu Deus que o salvou e não lembram mais do seu forte protetor. Vocês plantam jardins sagrados em honra dos deuses pagãos, mas ainda que as palavras desse jardim brotem e floresçam no mesmo dia em que forem plantadas, ainda assim não haverá colheitas nos campos quando chegar o dia do sofrimento e de dor sem cura. Escutem um barulho de muitas nações que se agitam e se revoltam. Parece um rugido do mar, parece um estrondo das ondas violentas. Os povos rugem como o mar, mas Deus os repreenderá, e eles fugirão. Serão como a palha e o vento levados pelo monte, ou como o pó que a ventania espalha. Ao pôr do sol, metem medo, mas na manhã já não existe mais. É isso que vai acontecer com os nossos inimigos, que arrasam a nossa terra e levam embora todos os nossos bens. Glória a Deus por este momento de leitura da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, a sua misericórdia dura para sempre. Tu és maravilhoso. Sê conosco. Amém. Deus te abençoe.